Diferença não, né? Entender sobre a linguagem verbal e a linguagem não verbal, tá? Então, assim, a linguagem verbal é aquela linguagem escrita, tá bom? Ela é falada. Então, é a forma como você se comunica por exemplo, por texto. Por exemplo, aqui, é proibido fumar neste local. Então, é uma linguagem verbal. Por quê? Porque você está escrevendo a comunicação. Você está escrevendo a mensagem que você quer transmitir. Então, fica claro para o receptor ler e entender o que você quer transmitir nessa mensagem. Já a linguagem verbal, ela é feita através de códigos, através de imagens, através de cores. Então, a gente entende o seu significado e através da sua imagem a gente associa a proibição ou algum outro tipo de mensagem que quer ser transmitida. Então, por exemplo, esse exemplo aqui tem um cigarro e a linha vermelha. Então, a gente entende que quando tem uma placa com essa linha vermelha, a gente entende que é proibido, né? Proibido estacionar, proibido fumar, proibido correr, tá bom? Então, isso é um exemplo de linguagem não verbal, tá bom? Que a linguagem não verbal são mensagens que são transmitidas através de imagens, não necessariamente precisa de um texto para que ela seja entendida. Então, só a imagem, a imagem por si só já mostra o que quer ser apresentado naquele momento para que o receptor entenda a mensagem, tá? Já a linguagem mista, ela envolve os dois aspectos. Por quê? Para que todo público ela tenha entendimento do que está sendo transmitido. Então, por exemplo, eu quero que pedestres... Eu vou colocar uma placa de trânsito, mas essa placa de trânsito ela serve tanto para quem dirige, tanto para quem é o pedestre. Ou seja, essa mensagem precisa ser uma linguagem mista. Por quê? Porque nem todo pedestre fez curso ou formação em trânsito, legislação de trânsito. Logo, pode ter alguma placa através de uma linguagem não formal. Pode acontecer de ter uma linguagem não verbal e esse pedestre não entendeu o que está sendo transmitido. Então, a linguagem mista ela serve para isso. Ela agrega, ela junta a mensagem através de uma imagem com texto que vai mostrar o que está sendo apresentado na imagem, tá bom? Então, linguagem verbal, linguagem não verbal e a linguagem mista. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, aqui, ó. Tomara que hoje, depois da aula, ele me convide para jantar. Tem a imagem e tem o texto. Ou seja, na sua opinião, isso é uma... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Uma linguagem verbal, linguagem não verbal, uma linguagem mista ou uma linguagem conotativa? É aqui, né? Linguagem mista, tá? Porque eu tenho a imagem, eu tenho o texto, tá? Já aqui, ó, outro exercício. Quando assistimos um jogo de futebol, as linguagens verbal e não verbal estão envolvidas, né? Qual delas abaixo representa a linguagem verbal usada nas partidas de futebol? Ou seja,
É a mensagem transmitida através do emissor, através de um texto, através da fala, ou seja, linguagem verbal através da comunicação verbal. Então, é o bandeira de impedimento? Ele transmite uma linguagem verbal? Não, porque ele não fala, né? Cartão vermelho e amarelo? Não. O apito do juiz? Também não. Ele emite um efeito sonoro, mas não é um tipo de linguagem. Locutor de futebol? Sim. Por quê? Porque ele está diretamente ali descrevendo, transmitindo o que está acontecendo no jogo através da sua mensagem, da sua comunicação verbal. Tá bom? Então, esses dois exercícios para a gente fixar. Tem um ponto importante aqui que é a linguagem formal e informal, tá bom? Porque isso é bem importante, porque, por exemplo, a linguagem formal, você tem que ser versátil, sabe? Você tem que ser versátil. Por exemplo, eu, professor, vou dar um exemplo. Eu tenho turma de ensino superior, tenho turma de cursos profissionalizantes, eu tenho alunos de cursos rápidos, idade entre 14 a 40 anos. Pronto, meus alunos é entre 16 e 40 anos, tá? Então, assim, para mim gravar um curso, eu preciso entender quem é meu público, para que eu possa adequar a minha linguagem, para que eu possa adequar a forma que eu vou se comunicar com os meus alunos. Porque se aqui nesse curso eu utilizasse uma linguagem mais culta, mais formal, muitos dos termos você não iria, talvez não iria entender, porque você ainda está no estágio de desenvolvimento e essa linguagem não seria apropriada para o curso. Já a linguagem informal, não. A linguagem informal é uma linguagem mais popular. Tá bom? Então, a linguagem formal, por exemplo, ela não é entrevista de emprego, tá bom? Em linguagem formal, ela é executada em uma conversa espontânea, um amigo que você encontra na rua, por exemplo, tá bom? Então, você tem que ser versátil no sentido... Então, como se adequa a linguagem formal e informal? Quando você estiver com seu cliente, você estiver com um cliente em ligação, você tem que entender que você não pode ser informal, porque a informalidade, ela usa termos, ela usa gírias. Tá bom? Então você não tem essa intimidade com o cliente para utilizar gírias com ele. Então você tem que ser formal. Tá bom? Não formal no sentido de usar palavras que nem você entende significado ainda. Mas ser formal no sentido de ser elegante na comunicação. De ter uma etiqueta profissional para você utilizar palavras que não irão agredir o seu cliente, que ele irá entender facilmente, tá bom? Então aqui nessa aula a gente aprendeu sobre linguagem verbal e não verbal, linguagem formal e informal. A gente viu aqui alguns exemplos, tá bom? Na próxima aula a gente vê aqui sobre os tipos de... E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!